Olá, queridos, boa noite. Mais uma vez estamos aqui para junto estudarmos um pouco da palavra do Senhor, aprendermos um pouquinho mais junto. Eu quero convidar você a orar neste momento, colocar sua vida diante do Senhor, colocar sua família, colocar seus medos, suas apreensões, seus desejos, sentimentos. Abra o seu coração para o Senhor. Fale para Ele aquilo que você precisa, fale para Ele aquilo que tem angustiado você, aquilo que tem trago agonia, às vezes, ao seu coração. Amados, o Senhor nos dá liberdade de nos colocarmos diante dEle, abrir o nosso coração diante dEle. Não significa que Ele vai fazer a nossa vontade, não significa que Ele vai nos dar aquilo que nós estamos pedindo, mas uma coisa é certa, Ele trará paz ao nosso coração, Ele trará tranquilidade para a gente continuar a nossa caminhada. Eu quero convidar você então neste momento a orar, a falar com Deus, a abrir o seu coração diante do Senhor neste momento. Pai, nós queremos te agradecer em primeiro lugar pelo teu cuidado, pela tua bondade, pela tua misericórdia com as nossas vidas. Deus, obrigado por mais um dia de vida, obrigado porque mesmo diante das lutas, das adversidades, Pai, nós percebemos o Senhor cuidando de nós, o Senhor direcionando as nossas vidas. Neste momento, Senhor, nós abrimos nosso coração diante do Senhor. Sabedores, Pai, que o Senhor nos conhece, o Senhor sabe daquilo que precisamos, daquilo que temos enfrentado, mas a Tua palavra nos diz que nós devemos buscar, que nós devemos bater para que a porta seja aberta. Pai, neste momento nós colocamos a vida de cada um, cada família, de cada um em Tuas mãos. Pai, supra as nossas necessidades, traga, Deus, paz aos nossos corações, paz, ó Deus, às nossas mentes, paz às decisões que precisamos de tomar tantas vezes. Deus, obrigado porque o Senhor nos dá o privilégio de ouvir o Senhor falar conosco, o Senhor nos dá o privilégio de falarmos com o Senhor, Pai. Pedimos que a Tua palavra, mais uma vez, fale aos nossos corações nessa noite, Deus. Colocamos diante do Senhor a nossa nação, colocamos diante do Senhor, ó Deus, as pessoas que estão enlutadas, pedimos o Teu bálsamo, o Teu cuidado. As pessoas que estão enfermas, ó Deus, pedimos a Tua cura, Pai. Pessoas que necessitam de um milagre, ó Deus, e só o Senhor pode fazer milagre. E nós clamamos o Teu milagre, Deus, sobre a vida daqueles que buscam por um milagre nesta noite. Daqueles que buscam por uma libertação também, seja qual for, Pai, a libertação. Mas o Senhor é o único que pode libertar as pessoas da escravidão do pecado, libertar dos vícios e de tantas outras coisas, Deus, que tem nos aprisionado a este tempo, Deus. Pai, nós rogamos ainda pelos nossos líderes, pelas nossas autoridades, Deus. Clamamos, Pai, que o Senhor fale a cada coração para que eles possam, Deus, cumprir com as responsabilidades, com os compromissos deles, Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós esperamos no Senhor. E só o Senhor, Pai, é a nossa esperança. Só o Senhor é a nossa fortaleza. Se o Senhor não nos socorrer, se o Senhor não vier, Pai, em nosso socorro, mais ninguém virá. Por isso nós estamos aqui nesta noite clamando a Ti, abrindo o nosso coração diante do Senhor, quebrantado e rogando, Pai, a graça, a paz e a misericórdia do Senhor sobre nossas vidas, sobre nossos familiares, sobre nossos amigos, vizinhos, sobre toda a nossa nação, Pai. Fale os nossos corações nesta noite através do Teu Santo Espírito, Deus. É no nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Queridos, eu quero convidar vocês a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 10, dando sequência aqui no Evangelho de Lucas, a qual temos já, algumas quintas-feiras já usado o Evangelho de Lucas como base para a nossa reflexão. No capítulo 10 fala sobre Jesus enviando, os seus discípulos, não só os 12 escolhidos por eles ali primeiramente, mas agora alguns que já estavam com ele, estavam caminhando com ele, já tinham o recebido como Senhor de suas vidas, e o Senhor Jesus vai enviar esses discípulos a fazer curas, fazer milagres,
expulsar espíritos maus, vai dar a eles poder e autoridade. O Senhor Jesus diz que a ele foi dado todo o poder e autoridade, e ele dava esse poder e autoridade aos seus seguidores, aos seus discípulos, e depois esses discípulos vão voltar, né, maravilhados com o que eles fizeram em nome do Senhor, né, como eles puderam fazer prodígios e maravilhas. E aí eu quero convidar você a nós lermos a partir do versículo 21, né, do versículo 1 ao versículo 20, Jesus fala exatamente sobre isso, sobre a questão da autoridade, mostra a alegria dos discípulos, né, em poder ter cumprido com a missão deles, né? Essa deve ser algo que nós devemos buscar, algo que nós devemos ter alegria também de cumprir com a nossa missão, que é servir ao Senhor, da forma que o Senhor nos chamar para servir. E aqui, a partir do versículo 21, diz o seguinte: naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Então ele se voltou para os seus discípulos e lhes disse, em particular: felizes são os olhos que veem o que vocês veem. Pois eu digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Amém. Que a palavra do Senhor possa ser, né, aplicável aos nossos corações a cada dia. Amados, o Senhor Jesus, então, ao receber os seus discípulos de volta da missão a qual ele tinha incumbido os seus discípulos, e eu creio que eles tinham realizado muito bem, porque eles voltaram eufóricos, voltaram felizes, né, relatando para o Mestre, relatando para o Senhor aquilo que eles tinham feito, né, no nome de Jesus. Espíritos maus foram expulsos, milagres, maravilhas foram feitos. E aí aqui no versículo 21, então, fala da alegria de Jesus em ouvir o testemunho desses discípulos, daqueles homens, né, talvez mulheres, o texto não disse, eram só homens, tinha homens e mulheres, daqueles servos do Senhor. E o versículo que nós lemos diz que naquela hora, então, Jesus, exultando no Espírito Santo, ou seja, a alegria que vem do próprio Espírito de Deus, né? O Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E aqui nós temos então as três pessoas da Trindade Santa, né, representada, Deus, né? O Senhor Jesus fala sobre o Pai, fala sobre o Filho, também diz que ele estava alegre no Espírito Santo. E aí diz que ele agradece ao Senhor, né? O versículo 21 diz que eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra. Por quê? Porque o Senhor Jesus estava louvando, adorando ao próprio Pai, adorando ao Criador, né? O Senhor do céu e da terra. O texto diz que ele estava adorando porque o Senhor ocultaste ou escondeste, né? Na minha versão diz escondeste, nas versões anteriores vão dizer ocultaste essas coisas dos sábios, dos poderosos ou dos cultos, né? Pessoas que tinham um conhecimento maior, e Deus tinha, né, ocultado a essas pessoas e revelado aos pequeninos. Esses pequeninos aqui não trata de crianças, mas de pequeninos de entendimento, pessoas que não tinham grande estudo, vamos dizer assim, e assim, né? E aí ele diz que revelou a esse pequenino, pois assim foi do teu agrado, foi do agrado do Senhor revelar a estes pequeninos a maravilha, o poder, dar a esses pequeninos a autoridade.
E aí eu fico imaginando que o Senhor Jesus está aqui cercado de muitos líderes religiosos, talvez, grandes estudiosos do Antigo Testamento, da lei. E aí o Senhor Jesus está dizendo: oh, não foi revelado a vocês. Vocês que têm tanto conhecimento, vocês que acham que têm tanto poder, mas o meu Pai revelou aos pequeninos, àquele que Ele quis revelar. Na verdade, aqueles que o Senhor quer revelar, o Senhor revela a sua palavra, a sua vontade, aqueles que é da vontade do próprio Pai. E aí ele diz no versículo 22 que todas as coisas foram entregues a ele pelo próprio Pai, todas as coisas me foram entregues. E ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho. Ele aqui está revelando para os seus discípulos, para os seus seguidores, falando de quem é esse Filho, quem é o Pai. E ele diz que ele veio do Pai, foi o Pai que o enviou, né? E aqueles a quem o Filho quiser revelar, ou seja, o único que conhece o Filho é o Pai, o Criador. E o único que conhece o Pai é o Filho, porque estava junto com o Pai. Foi enviado ao mundo pelo próprio Pai, né? Foi gerado através da ação do Espírito Santo. E aí ele diz que somente o Pai conhece o Filho conhece o Pai. E aí ele diz algo aqui muito interessante: e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Então, querido, aqueles quem Jesus quiser revelar também conhecerão o Pai. Aqueles que conhecem o Filho, conhecem também o Pai. Então, versículo 23, então ele se voltou para os seus discípulos e disse em particular: felizes são os olhos que veem o que vocês viram. Amado, o Senhor Jesus agora deixa de falar para a multidão, para um grupo maior, e fala para os seus discípulos, para os seus escolhidos ali, do momento até aquele momento. Diz, ó, felizes são os olhos que viram o que vocês viram. Pois eu digo a vocês que muitas pessoas, ou qualquer pessoa, muitos profetas que vieram antes, muitos reis, pessoas poderosas, pessoas que tinham autoridade dada pelo próprio Deus, assim como os próprios profetas, reis que reinaram em nome de Deus, escolhido pelo próprio Deus. E o Senhor Jesus diz, ó, felizes são vocês que viram, ou felizes são aqueles que viram o que muitos que vieram antes de vocês queriam ver e não viram, queriam ouvir o que vocês estão ouvindo e não ouviram, não tiveram a oportunidade de ouvir. Amados, eu não sei se você já parou para pensar o privilégio que eu e você, que nós temos de ouvir sobre a palavra de Deus, de ouvir sobre tudo que o Senhor Jesus fez e continua fazendo através do seu povo, através da sua igreja, de ver milagres acontecer, de ver relatos de milagres sendo feitos nos nossos dias. Deus continua sendo o mesmo, é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Deus de milagre lá do tempo de Jesus ou anterior a Jesus, é o mesmo Deus de milagres dos dias atuais. Amados, e o Senhor Jesus diz aqui que felizes são os olhos que veem o que vocês veem. Então, amados, esta palavra é para nós também. Felizes somos nós que podemos ver as maravilhas do Senhor na nossa vida. Felizes somos nós que entendemos que Deus enviou o seu Filho para morrer naquela cruz por nós, pelos nossos pecados. Pois eu digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. Não viram porque o Senhor não tinha vindo ainda. A promessa de Deus ainda não tinha se cumprido. Muitos profetas que conheciam a profecia, que falaram sobre essa profecia, assim como o profeta Isaías em especial, fala muito da vinda do Messias, do Emanuel, aquele que viria para salvar, o Deus conosco, o Deus que estaria no meio, né, do seu povo, dos seus escolhidos. E ele diz que muitos profetas e reis desejavam ver o que os discípulos estavam vendo,
mas não tiveram a oportunidade, não tiveram o privilégio de ver pessoalmente, fisicamente. Hoje nós não vemos Jesus fisicamente, mas nós vemos espiritualmente, através das Escrituras, através da nossa fé. Amados, é pela fé que nós vemos e cremos que o Senhor continua sendo o mesmo, que Deus continua fazendo maravilhas, que Deus continua fazendo milagre. Que privilégio tenho eu, que privilégio tem você de poder ler a palavra de Deus, de entender que esta palavra aqui não foi escrita simplesmente por mãos humanas, por vontade humanas, mas foram escritas por mãos humanas, inspirado pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito Santo. E aí diz que muitos queriam ver e ouvir o que eles tinham visto, o que eles tinham ouvido, mas não viram e nem ouviram. É nesse sentido que eu queria chamar a atenção para nós nesta noite, para você, chamar a sua atenção nesta noite. Se você já parou para pensar que privilégio você tem de poder abrir o seu coração diante de Deus, de poder confessar os seus pecados ao Senhor, unicamente ao Senhor. Amados, só Deus pode perdoar os pecados, só o Senhor Jesus pode perdoar os nossos pecados. Então abra o seu coração. Que privilégio temos de pegar a palavra do Senhor e folhear, de pegar este livro que temos nas mãos e lê-la e aplicar na nossa vida e entender pela fé que isso aqui é a palavra de Deus. Que privilégio temos de poder ver o Senhor se manifestando através de nós, através da sua igreja. Quantas maravilhas o Senhor tem feito. Sim, vivemos tempos difíceis, vivemos tempos de dores, de lutas, de perseguições, mas o Senhor nunca disse que é fácil. Nós lemos aqui semana passada que o Senhor Jesus disse que para seguir Ele precisava de abrir mão. Para seguir Ele deveria deixar as coisas desse tempo. Em outras passagens, possivelmente leremos futuramente, que o Senhor Jesus disse que no mundo teríamos aflições, no mundo seríamos perseguidos, mas que deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e nele nós também venceríamos. O dia que chegar o fim neste mundo, aqueles que são do Senhor, aqueles que têm o privilégio de ver, aqueles que têm o privilégio de ouvir, serão levados para junto do seu Senhor. Benditos são aqueles que serão chamados para morar, para entrar no reino dos céus. Nós vamos ver, amados, mais para frente, futuramente, se o Senhor permitir, que Jesus vai dizer: bem-aventurados ou bem-vindos, benditos do meu Pai, entrai no gozo do seu Senhor, entrai na presença do seu Senhor. E a outros Ele vai dizer: apartai-vos, não tenho parte com vós, ou vós não tem parte comigo. Queridos, entendam que Jesus está dizendo aqui que não tem a ver com religiosidade. Eu tenho falado isso aqui tantas vezes. Muitos que estavam ouvindo Jesus eram pessoas mestres da lei, pessoas religiosas. Entendam que foi os religiosos os grandes responsáveis. É lógico que hoje nós sabemos que tinha um propósito na vinda de Jesus e na sua morte e ressurreição, mas entendam que foram os religiosos da época que o rejeitaram, que não creram nele como Senhor, como Filho de Deus. Entendam que Judas Iscariotes era um dos 12 discípulos escolhido ali a dedo pelo próprio Jesus, caminhou com Jesus assim como os outros caminharam e o traiu. Então, queridos, não tem a ver simplesmente com ser religioso, não tem a ver simplesmente com seguir uma religião, pertencer a uma religião, pertencer a uma igreja, não tem a ver com ter cargos ou funções nesta igreja. Judas tinha uma função primordial junto com os discípulos. Ele era tesoureiro, ele cuidava dos recursos financeiros do grupo. Um cargo de confiança. Mas Judas não abriu o coração para o Senhor. Judas, mesmo estando junto com os discípulos, vendo milagres,
presenciando as maravilhas do Mestre. Imagina só quantos milagres Judas presenciou. Mas o seu coração estava fechado para Deus. Os seus olhos estavam fechados, estava encoberto para ele não ver. Amados, é isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui, dando graças ao Pai, porque ocultastes coisas grandiosas de pessoas que se achavam tanto, mas revelaste aos discípulos pescadores, trabalhadores cotidianos do dia a dia, sim, também a pessoas estudiosas. Não estamos dizendo que Deus se revela somente a quem não era estudiosos, não é isso que estamos aqui dizendo, mas estamos dizendo que Deus se revela a quem Ele quer se revelar, a quem abre o coração para Ele. Estão dizendo nesta noite, amado, que temos um privilégio imenso de poder parar, de tirar um tempinho da nossa correria para meditar na palavra do Senhor. Quantas pessoas não têm tido esse privilégio que você tem, que eu tenho, de lermos a palavra do Senhor? Tem Bíblia em casa, tem palavra do Senhor em casa, mas não lê. Amados, se você tem uma Bíblia em casa e não lê, não folheia ela na direção do Espírito Santo, é um livro comum. Se você deixa ela aberta aí, com uma página específica, num salmo específico, numa passagem específica, ela não vai fazer diferença na sua vida. Vou fazer aqui, uma comparação simples. Não há comparação com a palavra de Deus. Mas digamos que você tem um prato de comida e você deixa ele do lado ali. Ele vai alimentar você? Só de você olhar para ele? Ele vai encher, a sua pança só de você olhar para ele? Não vai. Você precisa de pegar e deliciar aquela comida. Ingerir aquela comida para que ela mate a sua fome, para que ela sacie a sua fome. Queridos, é só uma analogia, mas é assim a palavra de Deus. Aqui está o alimento para a sua alma, para a minha alma, para o nosso espírito. Então, se você tem uma Bíblia em casa, se você tem um exemplar da palavra de Deus em casa e não lê, mesmo que ela fique aberta aí num salmo maravilhoso ou em qualquer outra passagem, do Novo ou do Velho Testamento, do Antigo Testamento, não vai alimentar a sua alma. Você precisa de ler, você precisa de buscar a direção do Senhor, você precisa entender que isso aqui é a palavra do Senhor, mas ela fechada não vai fazer diferença. Aquele prato de comida que eu disse como exemplo aqui, você sabe que é um prato de comida, mas você precisa de pegar ele e saborear, senão não vai fazer diferença, não vai te alimentar. Assim é a palavra de Deus, amados. Você precisa de ler todos os dias, você precisa de orar, você precisa de buscar. Eu preciso disso aqui, eu preciso entender que a minha vida espiritual, a minha caminhada, o meu relacionamento com Deus depende do meu compromisso em ler a palavra de Deus, em falar com Deus, em ouvir Deus falar comigo. Este é o desafio que eu queria deixar para nós nesta noite, para você nesta noite, ou neste dia, depende do horário que você estiver assistindo. Primeiro, o privilégio que temos nós de ter a palavra de Deus, de ouvir o Senhor, de ver relatos assim como esse. E a responsabilidade que temos na mão, de darmos seguimento a essa palavra, de darmos seguimento a essa profecia, a essa mensagem, para que outras pessoas também possam ter o mesmo privilégio de ver e ouvir sobre Jesus, sobre os milagres, sobre a maravilha, sobre o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição. Queridos, esse é um grande desafio para nós, em ler a palavra de Deus, ter relacionamento com Deus. Eu tenho falado isso aqui algumas vezes, vida de intimidade, vida de comunhão com Deus, e isso não dá indo na igreja. Isso não acontece apenas sendo bons religiosos, bons cumpridores das nossas regras religiosas.
Relacionamento com Deus, comunhão com Deus se dá através e unicamente, somente através da leitura da palavra de Deus e da oração, de falar com Deus, de ouvir Deus falar com você. Que essa palavra possa encontrar abrigo no seu coração, possa fazer diferença na sua vida. Não é a minha palavra, eu não tenho palavra para levar ao seu coração, mas é a palavra de Deus que diz que felizes são aqueles que ouvem esta palavra, felizes são aqueles que puderam ouvir, porque muitos quiseram ouvir, muitos quiseram ver e não conseguiram. Então, se você tem tido a oportunidade de ver a palavra, de ouvir a palavra, você é feliz, você é bem-aventurado por isso, mas você precisa colocar em prática. Você precisa pedir o Senhor Jesus para entrar na sua vida, mudar a sua vida, mudar o seu coração, entregar a sua vida nas mãos, nos cuidados do Senhor. Amados, lembra de uma coisa: Jesus Cristo é a nossa única esperança. Jesus Cristo é a nossa única chance, oportunidade de entrar no céu, só através de Jesus. João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você quer ir para o céu? Todos querem. Mas quantos querem passar por Jesus? Não há atalho, amados. Não tem como cortar caminho. Precisa de passar pelo Senhor Jesus. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra nesta noite. Esclarece a cada coração, Deus. Que o teu Santo Espírito, Pai, faça diferença nas nossas vidas. Nos molde, nos transforma. Para que nós possamos entender, ó Deus, os propósitos do Senhor para nós, para que nós possamos entender a tua mensagem simples, objetiva. O Senhor Jesus tinha dado uma ordem, tinha enviado os seus discípulos a fazer maravilhas e proezas no nome dele. Eles foram e voltaram, Pai, maravilhados. E o Senhor Jesus diz: ó, felizes são vocês que ouviram, que viram, porque muitos não tiveram oportunidade, ou muitos, hoje nós podemos dizer, muitos não querem ver, não querem ouvir, mas felizes são aqueles que veem e que ouvem. Pai, dá uma noite de sono a cada um de nós, renove as nossas forças, cure, Deus, as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas feridas. Ajuda-nos, Pai, a entender os propósitos do Senhor para a nossa vida. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Queridos, uma noite de paz para você, para sua família, para todos os seus. E até a próxima quinta, se assim o Senhor permitir. Um grande abraço no Senhor.